O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram-se a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, amados irmãos e irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a este momento de oração, onde uma vez mais nos unimos para falar das coisas de Deus, para nos colocar em sintonia com Jesus, conforme a Sagrada Escritura nos diz. Hoje estamos ainda na meditação do Evangelho de Mateus, hoje capítulo 9, versículo 32 a 38. Então hoje nós estamos vendo, por exemplo, um evangelho da piedade de Jesus. Um evangelho que nos mostra o quão grande Jesus é manso e também humilde de coração, a simplicidade de Jesus. Então hoje, nesse primeiro momento do evangelho, nós podemos ter a impressão, nós podemos aprender com Jesus. Jesus realiza uma cura, como nós já sabemos de tantas outras curas que Jesus realizou. Aqui ele realiza onde havia uma pessoa, né, como a palavra de Deus. Havia um homem que ele estava mudo, ou seja, ele não falava, da boca dele não saía palavra alguma. Mas esse homem, ele estava acompanhado de um demônio, ele estava possuído por um demônio. Mas então chega Jesus, e claro, e com a presença de Jesus chega a luz, com a presença de Jesus chega a presença de Deus. E onde a presença de Deus está, não há mal que fique, não há problema que fique. E assim, meu irmão e minha irmã na fé, Jesus cura aquele homem, expulsa aquele demônio e ele começa a falar. Porém, a gente sabe que ao nosso redor, há sempre pessoas que enxergam as coisas da maneira diferente. Jesus realiza uma maravilha na vida daquele homem. E muitas pessoas chegam a concordar e dizer assim: nunca se viu coisa igual em Israel. Entretanto, meu irmão, minha irmã, também há outras pessoas que usaram uma linguagem diferente e disse: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa o demônio. Mas se nós pararmos para observar este evangelho hoje, depois desta fala, onde Jesus também é acusado, né, de ser chefe dos demônios, a gente percebe que Jesus não responde. Não tem uma resposta de Jesus. É como se Jesus, em outras palavras, não desse ousadia para aquele tipo de fala. Eu acho que nós temos que pegar isso para nós, aquilo que não nos ajuda a crescer na fé, ou seja, os ataques que nós recebemos, as injúrias que nós recebemos, não devemos isso por isso em prática, não devemos colocar isso na nossa cabeça, né? Jesus não se importou com a fala daquele povo, mal sabiam eles o que estavam falando, mas ele continuou sua caminhada, né? E a palavra de Deus diz, olha, e Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando todo tipo de doença e enfermidade. Mas Jesus tinha um coração misericordioso, meu irmão, minha irmã, um coração compassivo. A gente percebe que a partir do versículo 36, Jesus vê aquela multidão ali, mas o coração dele
se sente, né, ele sente a misericórdia por aquele povo, ele se compadece daquele povo, e a palavra vai dizer porque estavam cansados, estavam todos abatidos, estavam como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus, vendo aquela multidão cansada, Jesus vendo aquele povo tão abatido, como a palavra de Deus diz, né? Assim como ovelhas que não têm pastor, claro, ele se compadeceu. Ele se compadeceu daquilo e chega a dizer para os seus discípulos: a messe é grande, a obra, o trabalho, a evangelização é muito grande, mas os operários são poucos, os trabalhadores são poucos. Aqueles que vão dizer sim para a missão, aqueles que vão dizer sim para Deus e assumir esse compromisso, infelizmente, é para poucos. Então Jesus diz: pedi, então, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Rezemos, meu irmão, minha irmã. Rezemos pela igreja. Rezemos pela santificação do clero. A gente vê tantas situações, a gente vê, né, tantas tentações, a gente vê desequilíbrios acontecendo até mesmo dentro da Santa Igreja. Precisamos nos unir em oração, precisamos estar em cenáculos, precisamos estar vigilantes, fazendo aquilo que Jesus nos diz: pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Esta é a mensagem deste evangelho de hoje, evangelho de Mateus. Possamos meditar essa palavra assim com carinho, possamos meditar essa palavra com calma, com paciência e aceitar esse convite de Jesus, tá bom? Vou ficando por aqui, desejo a você um ótimo dia, que o Senhor te proteja, te abençoe, te ilumine e te conduza pelas estradas da vida. Uma ótima terça-feira. Curta este vídeo, deposite o seu joinha, comente o evangelho de hoje, qual é a sua postura diante deste evangelho de hoje, os compromissos que vamos assumir diante de Deus. Compartilhe e que Deus possa nos abençoar. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.